noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Hoje vamos estar lendo o livro de Daniel, capítulo 11. Os reis do Egito e da Síria. Eu, pois, no primeiro ano de Dário o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. Então, tomando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprove. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos dos céus. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro que não é eles. Aliança e conflito entre os reis. Será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, e seu domínio será grande. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte, para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue com os que a tiverem trazido com seu pai, e os que a fortaleciam naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar. Virá com exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra ele e prevalecerá. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Assim entrará o rei do sul no reino e voltará para a sua terra. Porém, seus filhos intervirão e se reunirão uma multidão de grandes forças. Um deles virá apressadamente e no dará e passará adiante. Então, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a pressa, com grande exército e com muitas riquezas. E naquele tempo muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará a cidade forte. E o braço do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, adivinha contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio.
Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também os príncipes da aliança. E depois da aliança com ele usará de engano e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e formará o seu projeto contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares o destruirão. O exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. E também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim num tempo determinado. Então voltará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprove, e voltará para a sua terra num tempo determinado. Tomará a vir em direção do sul, mas não será na última vez, como foi na primeira, a invasão romana, porque virão contra ele navios de Quintim, de que se entristecerá. Voltará e se dignará contra a santa aliança e obrará, porque tornara a atender aos que tiveram abandonado a santa aliança. E saíram a ele uns braços e profanaram o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício e porão abominação assoladora. E aos violadores da aliança ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos entendidos cairão, para seres provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se sobre todo Deus. Também contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito, e não será respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra os poderosas fortalezas.
Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e o fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitas terras cairão, mas da sua mão escapará Edom, Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-ão dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes e o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Então sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, eu entro na sua santa e gloriosa presença, Pai. Nos dá entendimento e sabedoria desta palavra. Seja o Senhor, Pai, reinando em nossas vidas, em nossos corações. Seja o Senhor, meu Pai, nos quatro cantos desta terra. Eu apresento a Ti, Senhor, a nação chamada Brasil. Toma o Brasil nas suas mãos, nossas lideranças. Seja o Senhor reinando nos lares, na família. Visita, meu Pai, os que estão enfermos. Visita as crianças, os senhores e as senhoras. Pai, toma tudo e todos nas suas mãos. Toma a minha vida e de todos desta rede social. Livra-nos, Deus, do mal. Livra, Deus, de tudo aquilo que não é do seu caminho, Pai. Seja o Senhor nos guiando. Seja o Senhor, meu Pai, nos guardando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas suas mãos poderosas, meu Pai, tudo e todos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.